Opa, tudo bom? Me chamo Aratene e eu tô aqui para dar início a uma nova fase em meu canal, que será mais focada em Nimbus como essa atração principal. E tem forma melhor para começar essa fase do que falando sobre as novas ideias do Alburgis, que vai ser lançado dia 5 de março lá na Coreia? Bem, aqui vai ser dia 4, na quarta-feira, como sempre tem sido. Então, sem mais delongas, vamos começar pela cine destaque dessa season, e também sua protagonista, a número 4, Ryosho, com seu novo ID chamado Lobotomi Echo, Fate Aroma e Solitude. Bom, o primeiro aspecto que eu gostaria de citar é que os status efeitos primários dessa ID são Tremor e Seeking. Sim, a primeira ID oficial de Sync da Ryosho desde o lançamento desse jogo. Bem-vindo à Season de Burn, colegas! Além de se tratar de uma ID com foco principal em munição. Então, sem perder mais tempo, vamos logo para as skills? Sua primeira skill é de certa forma bem simples. Se trata de uma skill de 2 moedas, na qual o Sim Effect é o Slot, também chamado de preguiça para nós, em que ganha poder de moeda para cada Sinking e Tremor que estiver no inimigo que ela está mirando, e sua primeira moeda acaba gastando uma bala e afligindo contagem de Sinking, enquanto na segunda moeda também se gasta bala, e dessa vez irá aplicar Tremor. Mas agora eis a questão, o que acontece se zerar as balas no tambor da Ryosho? Aí que entra em ação a sua segunda versão da skill 1, em que ela tem a mesma afinidade da primeira versão, só que agora temos 3 moedas, além de 2 características primárias, em que ela é encaixável, ou seja, ela vai acontecer de qualquer forma, é impossível você negar ela, e tem um desfocado, ou seja, ela não pode escolher o seu inimigo, ela sempre vai atacar aleatoriamente. Em que seus efeitos são, se essa skill aplicar solitude, ou se o inimigo tiver solitude nesse turno, ou será infligido por solitude no próximo turno, ela vai aplicar Tremor Boost. Então reduzir a contagem de tremor presente no inimigo. Suas moedas citam que, no primeiro hit da primeira moeda, nos 2 hits, um vai aplicar Counter no primeiro turno, e no turno seguinte vai aplicar Solitude. A segunda moeda, ao invés de ser agora Sync, vai ser Tremor, seguindo o mesmo quesito da Solitude, e na terceira, Tremor de novo, com o mesmo quesito da Solitude no próximo turno. E um aspecto importante que eu gostaria de citar sobre essa ID seria sua primeira passiva, que envolve essas 2 versões da mesma skill, em que cita o seguinte: todo começo de batalha você vai começar com as 6 balas no tambor. E se essa unidade tiver qualquer bala no tambor e o inimigo tiver menos sanidade ou estiver em stagger, ou se quer um aliado acabar com seu ataque, a Ryosho vai usar a skill versão número 1 no inimigo como um ataque unilateral. E, se no final do seu ataque ela tiver com 0 balas, como eu já citei antes, ela vai usar a versão 2 no inimigo, e acabará consumindo sua própria sanidade para recarregar as 6 balas em seu tambor. A próxima skill é o skill 2, se trata de uma skill Eve, ou seja, inveja, em que, ao usar ela, você ganha com power ou poder de moeda para cada Tremor e Sync que estiver no inimigo, e dá ainda mais dano baseado em uma passiva chamada Fate Aroma, que eu estarei botando na tela o que se trata, leia à vontade. As 3 moedas se baseiam nela. A primeira você gasta uma bala e aflige contagem de Sinking. A segunda você aplica a passiva que já foi falado, Fate Aroma, e aplica contagem de Tremor. E a terceira o mesmo quesito, contagem de Tremor mais Fate Aroma. Agora chegamos nas atrações principais, ou seja, as skills 3. A primeira skill 3 é Gum, ou seja, Melancolia. Ela tem o efeito de que ganha poder de moeda para cada Tremor e Sync que esteja no inimigo, e ainda dá mais dano baseado na passiva Fate Aroma. Suas 3 moedas têm efeitos na qual dizem: a primeira aplica Fate Aroma e aplica contagem de Sinking, a segunda ela aplica Fate Aroma e aplica potência de Sinking, ou seja, Sync como é, e a terceira aplica Fate Aroma, aplica Tremor e ainda desperta Tremor Boost, e então reduz a contagem de Tremor. E por fim, acaba causando dano de melancolia baseado no Sync que está no inimigo. Por fim, temos a versão 2 da skill 3 da Ryosho, que fala que é encaixável, efeitos externos não pode fazer com que essa skill seja reutilizada, dá mais dano baseado no peso do ataque comparado ao número de inimigos que estão em campo, e quando é utilizada, ganha poder final para cada Fate Aroma presente nos inimigos. E quando essa skill termina, ela acaba perdendo pétalas de si mesma. Pétalas é uma passiva que a própria Ryosho ganha desse ID, eu vou estar deixando na tela aí para você entender. E quando essa skill é atingida, aplica Fate Aroma, aplica Sinking, aplica Tremor,
faz com que Tremor Boost seja ativado, depois reduz a contagem de Tremor e dá dano de melancolia baseado no Sync presente nos inimigos. Se vê importante citar também sobre a passiva 2 da Ryosho, que eu citei as pétalas. Você pode ganhar as pétalas em outras ocasiões, como por exemplo, se o inimigo tomar dano de Sinking, se for igual ao Fate Aroma aplicado nos inimigos que ganharem o Fate Aroma, e cada vez que Tremor Boost é ativado, não importando qual seja, ou seja, se um aliado aplicar Tremor Boost, você pode ganhar pétalas. Também se vê necessário falar que somente a partir de uma certa quantidade de pétalas que você pode usar a versão 2 da Skill 3 da Ryosho. Além de causar mais dano para inimigos em Stagger baseado no Fate Aroma aplicado em tal inimigo. E se a Ryosho perder vida, ela acaba recuperando tanto vida como sanidade para si mesma. E questão de skill defensiva, a Ryosho tem um invade, ou seja, se o número da moeda rodar maior do que o ataque inimigo, ela não recebe nenhum tipo de dano. Em que fala que quando é utilizada, ela ganha pétalas e acaba ganhando frágil e poder de ataque aumentado no próximo turno. Para acabarmos, temos a passiva suporte da Ryosho, que fala que o aliado que tiver maior speed, quando ele for atacar o inimigo com uma skill que aflige Sync, Counter ou se quer um Sync único daquela ID, ele vai afligir também Tremor, e também acabará ativando o Tremor Boost, assim reduzindo a contagem de Tremor. Também está na tela o efeito Solitude, que por favor dê uma lida, faz parte do núcleo principal dessa ID e se vê muito necessário e mandatório. Agora, para dar continuidade, irei falar sobre um eco. Sim, um eco novo de Albuges, dado que o último foi no Albuges repassado da Don Quixote Magic Girl. Esse eco tem como cine-alvo o próprio Sinclair. Se trata de um eco de categoria Ri e seu nome é somente Harmony. 잠시 아파도 참아주세요. 장담할게요. 사람만큼 훌륭한 음악을 만들어주는 건 없어요. Eu juro pra vocês que eu queria muito colocar qualquer rock possível nesse eco, mas o medo de copyright me impossibilitou. Ah, diabo, por que você criou isso? Mas vamos lá. O eco do Sinclair, ao mesmo tempo que é um eco de suporte, também é um eco de dano, seguindo a afinidade de Wraith, ou seja, raiva, de 3 moedas, na qual tem os seguintes efeitos, e é melhor notar. Ganha Cash Power para cada Bleed Burn que tiver no inimigo que está sendo o alvo principal do ataque, dá mais dano para cada HP menor de 100% que ele tenha, dá menos dano para os inimigos secundários do ataque, e quando ele derrota um inimigo com esse eco, todos os aliados ganham ritmo. Aí vocês perguntam o que é ritmo? Eu irei ler agora para você. Ritmo, dá mais dano para cada quantidade de ritmo que você tiver, ganha mais nível de ofensiva para cada ritmo que você tiver, diminui a defesa do nível dela para cada ritmo que você tiver, e no final do turno esse efeito vai embora. Ou seja, é como um Berserk, você vai aumentando seu ataque, sua ofensiva, ao ponto de você ficar super poderoso, mas em troca sua defesa vai sendo negada aos poucos, e assim fica muito difícil de você conseguir sobreviver a ataques, principalmente moedas inquebráveis. No final de seu ataque, ele cura a sanidade de outros aliados com sanidade mais baixa, baseado na absolute ressonância dos synths, ou seja, ressonância absoluta, 3 synths ou mais em sequência. E também, por certos turnos, ele acaba perdendo sanidade bem no finalzinho do combate. Duas moedas fazem esses respectivos efeitos. A primeira moeda aplica Bleed, a segunda moeda aplica Burn, e a terceira, quando se tiver cara, ou seja, a moeda brilhou, em certo nível de vida que o Sinclair esteja, ele vai tomar um certo nível de dano ao mesmo tempo naquela vida. Então ele pode reusar essa moeda novamente. E o dano não pode de nenhuma forma deixar ele no stagger ou reduzir a vida dele debaixo de 1, ou seja, matando ele no processo. E também aplica Burn, Bleed e um aliado aleatório ganha ritmo. Agora vamos falar da parte que mais me interessou desse eco todo, que seria sua Corrosion, ou como eu gosto de chamar, Distortion. Seu Distortion consegue ser ainda mais interessante e mais extenso de leitura do que seu eco normal, em que cita que as 3 moedas, primeiramente, já são inquebráveis,
ou Sim Affinity continua sendo raiva, em que é indiscriminável, ou seja, todos os Distortions, bem, 90% deles possuem esse mesmo status, em que eles acabam atacando aleatoriamente. Ganha Crash Power, poder de Crash, para cada Bleed e Burn que tiver no alvo principal de seu ataque. Dá mais dano para cada vida que o Sinclair tenha menor de tal por cento. Dá menos dano para os inimigos secundários de seu ataque. E tem 2 status anti-ataque, em que eles são: o primeiro, ganha peso do ataque igual a Absolute Ressonância que estiver presente no tabuleiro. E o segundo, que ele perde Base Power, ou seja, ataque básico para cada moeda que seja quebrável. Ou seja, você pode ainda causar o efeito, mas se você não conseguiu ganhar o Crash ou perdeu certas moedas, o efeito vai perder cada vez mais poder, diminuindo assim seu dano. E ele possui 12 aspectos de ataque final, em que um deles é: recupera sanidade para cada aliado que tiver menor número de sanidade em campo, e todos os aliados vão ganhar, além de ritmo, 3 sims diferentes de ataque melhorado, sendo eles Wraith, Raiva, Lush, Luxúria e Eve, Inveja, e eles vão ganhar frágeis também no segundo turno. E se algum tipo de inimigo for morto, ativa esses efeitos acima mais uma vez, ou seja, um puff dobrado. Sobre os efeitos da moeda do Distortion, são a mesma coisa, não tem diferença qualquer nenhuma. Então eu vou falar sobre sua passiva. A sua passiva diz que no começo do turno o Sinclair vai ganhar ritmo automaticamente no próximo turno ao usar esse eco, e quando o Sinclair conseguir matar qualquer inimigo, essa unidade vai ganhar vida e vai recuperar sanidade. Mas tem um porém muito da hora que diz que se o inimigo for morto pelo eco em si, vai multiplicar o número de vida ou SP ganhos por tal número. E no final do turno, se essa unidade, ou seja, o Sinclair, perdeu sanidade esse turno, ele vai poder curar da sanidade baseado na quantidade de burn e bleed que tem em seus inimigos. Por fim, mas não menos importante, iremos concluir falando sobre um Cine, que não tinha recebido ID de Albuges desde então. Ele tinha recebido um eco poderosíssimo para muitos IDs dele, mas nenhum ID para ser citado o nome. E é claro que estamos falando do Mersalt, na qual o nome da sua ID é Lobotomy Echo Ronet Alteration. 작업 시작 10분 수확이 완료. 개체 T045의 38번째 통찰 작업. Bom, para começar, sua skill número 1 é Lush, Luxúria, e de 2 moedas, em que os seus efeitos são: dá mais dano para cada Spore, ou esporo em português, no inimigo. E antes de usar, se ele tiver com o esporro máximo dessas munições de cartucho básicos, ele inflige fragilidade de piercing, ou seja, fragilidade pontiagudas, no hit. E ganha com power, ou seja, poder de moeda para cada burn e bleed que estiver no inimigo. E também ele também é um ID de munição, afinal de contas, suas 2 moedas gastam a mesma munição básica, e a primeira vai causar burn, enquanto a segunda vai causar bleed. Bom, já que na primeira skill já se trata sobre esse quesito de munições, e na próxima skill vocês vão ver que vai ter uma nova munição, eu gostaria de começar falando das passivas. Vamos lá. Temos a primeira passiva já começando de que é ativado. Você vai começar todos os combates com essas 2 munições diferentes, uma básica e uma de escopeta. Agora, se você tiver que usar uma skill que se baseia em gastar a primeira munição, qualquer uma das 2 munições, se for uma munição básica, você vai infectar certa quantidade de esporro. Se for uma munição de escopeta, vai aplicar certa quantidade de esporro. Isso conta como se estivesse infligindo status negativos pro inimigo, ou seja, qualquer quesito de Ego Gift que tiver no MD para inflige certo negativo status no inimigo, vai contar. E antes da moeda, antes de usar qualquer moeda que envolva de escopeta, se essa unidade não tiver nenhuma moeda de escopeta, você vai consumir certo aspecto de sanidade e também uma munição das básicas para ganhar uma munição de escopeta específica. Se essa unidade sequer não tiver nenhuma munição, e eu repito, nenhuma munição, você vai cancelar qualquer moeda que tiver no seu ataque e ao invés disso você vai recarregar. Ou seja, se você estiver fazendo uma certa skill e você não tem nenhuma munição, não seja nem da escopeta, nem a básica, acabou. A skill vai parar bem ali mesmo e vai recarregar reciprocamente. E quando tiver certos inimigos com esporos e forem mortos
esses inimigos vão te conceder a passiva Fenômeno de Lealdade, que vou deixar na tela o que faz. E a sua segunda passiva cita que, contra inimigos que tiverem esporro, você vai ganhar os certos efeitos quando matarem eles. No próximo turno você vai multiplicar os esporos infectados, ou seja, os esporos que tiverem na área em si, por tal número. E o segundo diz que quando você matar alguém com a skill básica, você vai ganhar certo número de esporros que essa skill pode conceder. Já digo logo de antemão que o nome dessa segunda skill é Ego Alteration Bugshot, ou seja, o Ego Alteração da espingarda, por isso que vem Alteration no nome. E graças a isso vai mudar também sua munição. É uma skill que se tem como base de sim a Fúria, Wraith, e diz o seguinte: dá menos dano para inimigos secundários, ou seja, uma skill AoE, ataque em área. Dá mais dano para cada esporro nos inimigos, e em on-use temos 3 opções diferentes, vamos ler todas. O primeiro diz que se o alvo principal tiver Burn ou Bleed, vai ganhar poder de moeda. O segundo fala que se essa unidade, ou seja, o Messalt, tem Fenômeno de Lealdade, ganha poder de moeda. E o terceiro diz que converte todas as moedas igual ao Fenômeno de Lealdade em moedas inquebráveis, ou seja, se você conseguir fazer as condições exatas dessa ID, você vai fazer a skill 2 virar moedas inquebráveis, começando com a última moeda. E no final do ataque, dependendo de quantas munições você tiver da munição básica, você pode fazer um reloading, ou seja, uma recarga de balas. Eu vou deixar tudo que eu falei, que eu não expliquei direito, na tela para vocês entenderem melhor. E por fim, as suas 3 moedas gastam a mesma munição, a munição de escopeta. Enquanto a primeira vai aumentar a contagem de burn, a segunda vai aumentar a contagem de bleed e a terceira a de burn, respectivamente. Agora, por último, mas não menos importante, nós temos a skill 3, que é também Wraith, de 4 moedas, sendo a última inquebrável. E diz o seguinte: dá mais dano baseado no aumento, ou seja, no aumento do peso de ataque, de acordo com o número de inimigos que estão na tela. Dá mais dano para cada esporro que tiver no inimigo, ou seja, as 3 skills, dependendo de quantos esporros você pode praticar nos inimigos, vai dar mais dano todas elas, as 3. E antes de usar, dependendo de quantas balas você tiver em mãos, você consome sanidade para ganhar outras balas. Ou seja, se como o da Ryoshi já citado, você vai gastar sanidade para poder recarregar. E temos 4 on-uses. O primeiro on-use fala que ganha poder de moeda para cada burn e bleed que tiver no alvo principal de seu ataque. O segundo fala que se essa unidade tiver Fenômeno de Lealdade, vai ganhar Crash Power, ou seja, poder de Crash. E o terceiro fala que converte todas as moedas, respectivamente, de Fenômeno de Lealdade em moedas inquebráveis, começando com a terceira moeda, ou seja, igual a skill 2, dependendo de quantos efeitos você tiver de lealdade de fenômeno, você vai poder tornar essa skill também as 4 inquebráveis. E também diz que quantos fenômenos de lealdade você tiver, você vai ganhar peso de ataque. E no final desse ataque você vai poder recarregar, sem qualquer condição. Se você já fez esse ataque, você vai poder recarregar. Bem, temos aqui 4 moedas diferentes, vou ler todas e desejem sorte. A primeira moeda só pode atingir uma pessoa por vez e vai causar munição, você vai perder 1 de munição, aplica burn. A segunda segue os mesmos princípios, só que ao invés de você aplicar burn, você vai aplicar bleed. A terceira, a mesma coisa da segunda. E a quarta, que é a moeda inquebrável, ao invés de você gastar munição básica, você vai gastar munição de escopeta. E essa daqui vai causar dano em área para todos os inimigos ao redor. E essa moeda dá muito mais dano dependendo do fenômeno de lealdade. E caso você consiga fazer essa moeda hitar sem quebrar ela no processo, se o alvo principal tiver com o máximo de esporos possíveis, você vai dar dano de burn baseado em Wraith, ou seja, um dano de Wraith em burn. E esse dano vai ativar o burn, ou seja, se você tiver um burn consistente no inimigo, você vai causar um dano secundário com ele. O porém é que ele vai perder burn count e também todos os esporros que estiverem presentes no inimigo vão se expirar. E também não pode faltar aquele querido e único Burn Count e Burn Potential. E também o Bleed. Agora, quanto à sua skill de defesa, ela também é uma Invade e fala o seguinte: no início do combate, recarregue. Ou seja, ao mesmo tempo que você usar essa skill e começar o combate, ela vai recarregar todas as suas balas.
Quando o Evade está sendo usado, você vai ganhar poder de moeda para cada Bunny e Bleed do inimigo que está te atacando. Ou seja, você pode rodar mais alto e evitar um ataque com o Evade, dependendo se ele tem Bunny ou Bleed e da quantidade que tem nele. E também ele recupera vida se quer nesse próprio Invade, ou seja, se ele conseguiu evitar o ataque, você vai ganhar vida nisso. É uma autossustentação para si mesmo. E se essa unidade tiver lealdade de fenômeno, ele vai curar vida para cada stack possível de lealdade. Muito bom. E para acabar toda essa leitura de kits traduzidos e também o que eles podem fazer, vamos falar sobre a passiva suporte do Mersault. A passiva suporte do Mersault diz que qualquer habilidade piercing, ou seja, pontiaguda básica, quando for terminar, o tal aliado que praticou essa skill vai ganhar HP baseado no dano que esse ataque concedeu. E se esse turno todas as skills básicas do aliado forem de piercing, ou seja, todas as 4 ou 3 skills, ou até mais, dependendo de como é a pessoa ou Sinner, todos os aliados vão receber SP, ou seja, sanidade, no final do turno. Bom, o vídeo vai acabar agora, mas eu queria só fazer um adendo especial que eu gostaria muito, mas muito de dedicar parte desse vídeo para falar sobre dicas de como você poderia usar CD e tudo, mas eu pensei melhor e também por minha falta de tempo, eu não ia conseguir fazer essa parte do vídeo. Então eu queria muito saber de vocês, a opinião de vocês, se vocês gostariam que eu fizesse só um vídeo dedicado a essas ideias, falando sobre qual ID de outro Sinner combina com esse, pra fazer Absolute Res, pra fazer Echo, pra essas coisas. Por exemplo, quando eu vi o coisinha do Echo do Sinclair, a primeira coisa que eu pensei foi, nossa, o Dow Office ou Philip Sinclair vai ficar perfeito com esse Echo, seria uma maravilha de Deus. Ou por exemplo a Ryoshi, que eu pensei, nossa, a Hanafu da Ismael seria maravilhosa com ela, não só pelo Sin Affination ser quase iguais, mas também por serem Tremor e Seek ao mesmo tempo. E o Mersault eu nem preciso falar, né, tem 3 Echos diferentes que eu consigo pensar em usar o Mersault com ele, mas é só um adendo que eu queria falar. Se vocês quiserem isso no futuro, só basta me dizer que eu vou ficar suave disso. É a primeira vez pra tudo, afinal de contas. Bem pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, deixem um like, comentem o que vocês gostariam que eu fizesse, além dessas ideias semanais de limpos, compartilhem para que mais pessoas possam ver meu conteúdo e saber dessas informações, e fiquem com essa sketch final de meme que eu fiz, baseado nessa moda de dublagens mal feitas de God of War. Falou, e nunca se esqueçam, que mesmo sendo um pecador, você pode ser o melhor Middle World seu. Quem? Meu diretor fanboy? Faça em nome do Grego reviver Charge, e minha alma é sua.